Isto, irmãos, é civilidade, não é fazer política. A gente respeita quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, mas como igreja, o nosso negócio é orar pela nossa nação. O Salmo 2, a hora que você puder, você vai examinar o Salmo 2, o verso 8. O Senhor diz assim, através do salmista: pede-me as nações e eu as darei a ti. Pede-me as nações. Pedir em que sentido? Para a gente mandar em tudo? Não, pedir para que o povo das nações se converta. Então é papel da igreja, não importa a ideologia. A Margarida é do PT, nós temos que orar por ela, para que a cidade vá bem. Se a cidade for bem, nós vamos bem, seja quem for o líder da cidade, do estado, do país. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de ideologia que está dominando o mundo todo. E os crentes, às vezes, que não são politizados, e politizado não é no sentido de ser polido, mas no sentido de ser envolvido politicamente, às vezes preferem ficar na zona de conforto e no anonimato. Mas, como nós temos dito, a igreja foi instituída por Jesus, e eu escrevi também sobre isso. Eu escrevi sobre isso. A igreja foi instituída por Jesus e recebe o nome de igreja, porque esta palavra grega, eclésia, ela se referia às pessoas de uma determinada cidade ou de um determinado país, quando se ajuntava, se reunia para resolver os problemas. Aquilo era chamado de igreja. Então Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja vai salvar vidas para o céu e vai lutar para o bem da sua nação. E até quando a nação de Israel estava no cativeiro da Babilônia, Deus deu essa orientação ao povo, que eles fizessem o melhor, que eles intercedessem, porque se na Babilônia, que o país era um país pagão, mas se tudo fosse bem, o povo de Deus lá estaria bem. Então o que nós temos feito é lutar para um país melhor, porque se tivermos um país melhor, o povo de Deus viverá melhor. Feito esse parêntese, eu quero que você abra agora a palavra de Deus, como nós temos tratado aqui, no livro de Apocalipse. Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. E este livro escrito por João o apóstolo, que escreveu também o seu livro, com seu nome, livro de João. E eu tenho falado sobre vários momentos que nós temos vivido na história da humanidade nesses tempos. E no último domingo falei sobre o céu. O que é o céu? E hoje eu quero dar o seguinte tema: sofrimento eterno. Sofrimento eterno. A gente não tem ouvido mais mensagens falando a este respeito. Pelo contrário, muitas igrejas e pregadores procuram minimizar essa temática. E minimizar com doutrinas equivocadas, como da reencarnação.
Então você morre e reencarna, morre e reencarna. Não é doutrina bíblica, não é ensino bíblico, isso não está na Bíblia. As pessoas que creem nessa doutrina, elas partem de suposições que nós teólogos chamamos de interpolações. O que é isto? Colocar no texto o que o texto não diz. Mas não somente isto. Há igrejas tidas como cristãs, que para quem é estudioso da história, sabe que não são igrejas, mas seitas. Uma seita é uma instituição de cunho religioso que, além de Jesus, tem alguma outra normativa que a orienta. E nós, evangélicos, cremos somente e absolutamente no nome de Jesus como sendo suficiente para nos salvar. Amém ou não? Uma seita não. Crê em Jesus, mas crê também nisto, naquilo, naquilo outro. E a seita que afirma que as pessoas morrem e elas vão para um sono profundo, o chamado sono da alma, com base num equívoco, porque é um equívoco, entender que as palavras de Jesus, quando diz que Lázaro estava dormindo, e partindo desta premissa, eles argumentam que quem morre está dormindo. Mas o próprio Jesus, em João capítulo 11, quando percebe que os discípulos ficaram um tanto quanto em dúvida sobre o que ele havia dito a respeito de Lázaro, Jesus fala com clareza: Lázaro, nosso amigo, morreu. E todos que têm apreço pela língua portuguesa sabem que há muitas figuras de linguagem. E Jesus usa muitas dessas figuras de linguagens, parábolas, eufemismo, metáforas. E neste contexto do que estou dizendo, ele usa um eufemismo. E às vezes na Bíblia, esta figura de linguagem aparece para dizer a respeito da morte como um sono. Fulano dormiu. Como nós às vezes dizemos, fulano descansou, não é? Morreu. Equivocadamente, então, há certas doutrinas que ensinam que a pessoa morre e entra num profundo sono, sono da alma. E esta mesma doutrina vai ensinar que não existe sofrimento eterno, contraditando com o que a Bíblia ensina. Segundo esta doutrina, para mim muitíssimo equivocada, as pessoas perdidas ressuscitarão e serão sentenciadas a quê? A serem extintas. Não existirão mais. E é por razões como estas que muitas pessoas se afastam de Deus. Ah, tá bom, não vou existir mais, tá bom para mim assim. Ah, vou reencarnar e reencarna de novo, e de novo, e de novo. Tá bom para mim assim. Mas estes ensinos não são ensinos corretos da palavra de Deus. Por esta razão,
Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse no capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, o texto sagrado diz assim, verso 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. João está falando sobre os que vencerem em Cristo Jesus, os salvos, vão viver eternamente com Ele. Agora veja a partir do verso 8. Mas os covardes, quem eram os covardes? Ele estava fazendo uma referência àqueles que com medo negavam a fé. Em algumas traduções vai dizer, quanto aos tímidos, os covardes, os que recuarem, os incrédulos, aqueles que ouvem a palavra, mas não acreditam, não creem, os depravados. E eu creio que você entende muito bem o que é depravação, toda espécie de imoralidade. Os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos. E mentira aqui não é aquela mentira que às vezes as pessoas falam no dia a dia por alguma razão, mas os que ensinam mentira, acreditam em mentira, como eu preguei hoje pela manhã, com base em 1 Timóteo capítulo 4. O lugar deles será o lago de fogo. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E por que segunda morte? Porque morte é separação. Então, os que não creem, e ele faz uma relação aqui de alguns itens mais abomináveis diante de Deus, mas, de uma certa forma, os que não creem em Jesus, morrem fisicamente, e morre espiritualmente. E esse morrer espiritualmente não significa extinção, mas sofrimento eterno. E a Bíblia respalda essas palavras. A Bíblia fala de sofrimento eterno como fala de vida eterna. No grego a palavra aion significa eterno. E a mesma palavra, quando fala de vida eterna e fala de perdição eterna, é eterno. E por que eterno? Porque nós somos seres espirituais. E uma vez que nascemos, estamos sentenciados a viver eternamente, com Deus ou sem Deus. E não é por causa de nós, mas por causa do próprio Deus, porque Ele é eterno. E as pessoas que o rejeitam, estão se voltando contra aquele que é Senhor e autor da vida. E a rejeição é espontânea. Por esta razão, as pessoas serão sentenciadas eternamente sem Deus, como os salvos viverão eternamente com Deus. Isso está claro na parábola do rico e Lázaro, em Lucas no capítulo 16, que nós chamamos de parábola, mas no original não existe esta frase, não existe essa afirmação parábola. Aliás,
Quando eu discuto ou converso com algum adventista ou testemunha de Jeová, e eles dizem, isso é uma parábola, uma história que Jesus contou, isso não é verdade, eu digo, então lê na tua Bíblia aí para mim, porque na Bíblia deles não fala parábola, fala história, história com H. Jesus não contou historinhas com E, que não fossem verdadeiras. E quando falou em parábola, ele mesmo disse, eis que eu vos conto a seguinte parábola, a parábola da figueira, a parábola da semente, a parábola da ovelha perdida. Então, é muito claro para nós que a perdição eterna está contida na Bíblia com clareza e consciente, porque no sofrimento, o homem que tinha ido para a perdição, segundo Lucas 16, ele pedia pelos seus familiares que estavam aqui com as mesmas práticas que ele, e com certeza indo para o mesmo destino eterno. Então, meus amados, a gente tem que ter esse discernimento. Não adianta a gente lidar com a Bíblia emocionalmente. Deus não faria isso. Deus, ele é bom. Deus é amor. E é mesmo. E a prova disso que deu o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. Basta a pessoa crer, aceitar, receber Jesus. É o antídoto. É o remédio para não ir para a perdição. Mas eu gostaria de trazer alguns versículos bíblicos que mostram essa verdade inequívoca da perdição eterna. Por exemplo, Marcos, no capítulo 9, o verso 26. Quando ele narra os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, quando Jesus dizia, se o teu olho te fizer pecar, arranca, se o teu braço, se a tua mão te fizer pecar, arranca. É melhor entrar na vida eterna sem um olho ou sem a mão do que todo o corpo sofrer eternamente. E no verso 46 de Marcos 9, referindo-se ao lugar de sofrimento eterno, o escritor sagrado assim nos diz, ali o bicho não morre, o fogo não se apaga. Ali a vida não cessa, em outras palavras. O fogo não se apaga. O próprio Senhor Jesus, ele disse que nós não devemos temer aqueles que podem tirar nossa vida física, nos matar. Nós devemos temer, antes de tudo, aquele que pode tirar a vida e fazer perecer eternamente a sua alma. É claro que há interpretações divergentes sobre a composição do ser humano. O que é o ser humano? É uma dicotomia? É uma tricotomia? São termos teológicos, mas eu esclareço para você. O ser humano é uma alma vivente? Ou o ser humano é corpo, alma e espírito? Há controvérsias. E os que creem na dicotomia defendem a tese de que o ser humano é corpo e alma. Mas os que acreditam na tricotomia defendem a tese, e eu sou partidário desses,
que o ser humano é uma composição de alma, corpo e espírito. O corpo, a matéria, a alma, os nossos sentimentos. Inclusive a palavra psicologia vem exatamente da palavra grega psique, que significa alma. Em tese, os psicólogos tratam dos problemas da alma, das emoções, dos sentimentos. Mas há um espírito, e aí não pode haver controvérsia, a não ser por seitas, que também interpretam equivocadamente, que a palavra espírita no hebraico é ruar, e a palavra ruar significa espírito e significa vento, dependendo do contexto. Assim como nós temos a palavra manga, depende do contexto, pode ser manga de camisa, pode ser manga de chupar, depende do assunto que você está. Eu estava lá no sítio e andando por lá, de repente fui numa mangueira, peguei uma manga e chupei. Não pode ser manga de camisa. Eu fui numa festa e entrei com uma camisa de manga curta e não deixaram eu entrar. Só pode ser manga de roupa. Dependendo do contexto, a palavra ruá significa sopro. Dependendo do contexto, a palavra ruá ou pneuma no grego. Daí pneumatologia, estudo do espírito, assim é o nome dado a essa disciplina, pneumatologia. Logia, sempre que aparecer logia significa estudo. Estudo das coisas do espírito. E eu então acredito que você, que eu, que nós somos uma composição, corpo, alma e espírito. E quando você crê em Jesus, além do teu espírito humano, Deus manda o Espírito Santo para habitar em você. E você agora pertence a Ele. O Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus, que não se comunica com a tua carne, mas se comunica com o teu espírito. E ambos são eternos. Quando morremos, o Espírito Santo volta para Deus. Mas continuamos existindo eternamente. O apóstolo Paulo, quando escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, é um capítulo longo, e lá nos versículos 54, 55, 56, ele se expressa desta maneira: convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, quando a pessoa deixar de viver nesta vida, esta matéria foi desfeita. Aí ele afirma: porque quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se poderá dizer: tragada foi a morte pela vitória. E ele faz um fecho: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Vitória sobre a morte. A morte significa se despir desta matéria, mas não é um cessar de existência. Continuaremos vivendo. Aqueles que creem no Senhor Jesus viverão eternamente com Ele, enquanto os que nele não creem viverão eternamente longe de Deus. É bem verdade que muitos há que
não creem na existência do inferno, da perdição eterna, por acharem que é um absurdo, não é? Uma fornalha de fogo que não apaga e você queimando lá o tempo todo. Eu entendo que esta é uma linguagem figurada, para mostrar para nós, porque senão não teria como mostrar para nós. É também uma figura de linguagem para entendermos. Porque se eu disser para você assim: puxa, eu fiz uma prova e foi muito fácil. Isto não fica tão claro para você o que é fácil. Mas se eu disser para você: eu fiz uma prova tão fácil, igual eu colocar um prego no angu, você entendeu a figura de linguagem. É uma coisa que foi mole mesmo, viu? As figuras de linguagem são ilustrativas. Quando fala de fogo que não se apaga, é para você entender que a coisa vai ser pesada, vai ser duro, vai ser penoso, vai ser sofrimento mesmo. E não adianta interpelar Deus, não. Ah, que Deus é esse? Deus já criou tudo devidamente planejado. Você quer vida eterna? Receba Jesus, siga Jesus, entrega a tua vida para Ele. Você não quer não? Perdição eterna, já está tudo previsto, anunciado na palavra de Deus. Ainda que o próprio Deus se entristeça com isto, ainda que nós, como crentes em Jesus, gostaríamos de abrir a cabeça da pessoa e colocar essa verdade lá, mas não dá. A pessoa tem que espontaneamente receber, porque Deus não criou robôs, criou seres humanos com livre-arbítrio. E você pode escolher Jesus ou rejeitar Jesus. Mas eu quero ler um pouco mais para você, porque a palavra do Senhor diz aqui em Mateus, no capítulo 25, quando Jesus conta aquela história, ilustrativa também, sobre os que receberam de Deus talentos, e o último que escondeu o talento, todos conhecem a história, eu vou resumir. Ele foi entregar para o Senhor e disse assim: Senhor, eu sabia que eras terrível, severo, e eu fiquei com medo do Senhor, guardei o meu talento, aqui está. Aí o Senhor diz assim no verso 30 do capítulo 25 de Mateus: servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Se há choro e ranger de dentes, significa que a vida continua. O Senhor está aqui dizendo o seguinte: aquele que recebeu a semente, o talento, aquele que ouviu a palavra, aquele que até começou a frequentar a igreja, começou a estudar a Bíblia, começou a seguir Jesus, mas desistiu no meio do caminho, imaginou que não valia a pena. O Senhor diz: servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E o verso 46 desse mesmo capítulo 25 termina dizendo assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. São advertências, amados, da palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam enquanto há tempo, como diz o texto inicial que lemos,
em Apocalipse, no capítulo 21. E eu quero reafirmar para você o que está lá. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vai morrer 2 vezes, porque vai viver eternamente longe de Deus. Então é tempo de arrependimento. Nós temos que entender isto, que a gente aceita Jesus por amor, porque quer fazer a vontade dele. Mas se não for por amor, pode ser por temor. O que você não pode é deixar de aceitá-lo. Por amor, para agradecer o que ele fez por você na cruz, como um ato de gratidão a Deus, porque ele pagou o preço dos seus pecados. E por temor, porque a Bíblia adverte sobre perdição eterna. Na quarta-feira eu estou estudando sobre o livro de Daniel. E nós estamos chegando ao final do capítulo 11, mas no início do capítulo 12, Daniel fala a respeito do que está aqui, deste tempo do fim, da vida eterna e da condenação eterna. E é interessante, porque há vários textos bíblicos que reafirmam isso. E há na palavra de Deus, lá em Gênesis, eu já preguei sobre isto aqui, em Gênesis no capítulo 6, é um capítulo muito controverso, porque as pessoas só se lembram do dilúvio, porque lá no capítulo 6 está falando sobre o dilúvio. Mas por que houve o dilúvio? Por que veio o dilúvio? A Bíblia diz porque Deus perdeu o prazer em ter criado o ser humano. E Deus decidiu destruir a raça humana. E qual foi o maior problema? A palavra de Deus diz que o pecado era tão avassalador que anjos caídos observaram as mulheres formosas, filhas dos homens, e tiveram relacionamento sexual com mulheres, anjos e mulheres. Nós às vezes fazemos uma abstração do que é físico, terreno, do que é espiritual e eterno. Mas o fato é que esses 2 mundos, eles são muito próximos. E a prova disso é que Deus conversava com Adão diariamente. E nos primórdios, a palavra, aliás eu vou ler, não é, para não ficar só na minha fala, o capítulo 6 de Gênesis diz assim, logo no início: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, lhes nasceram mulheres, viram os filhos de Deus é uma referência aos anjos, está lá no livro de Jó, quando o Senhor se reuniu com os filhos de Deus, veio Satanás no meio, quer dizer, filhos de Deus, uma referência aos anjos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus tomaram as mulheres que escolheram. O verso 4 diz assim: naqueles dias estavam os nefilins na terra. Se você
gosta de estudar os originais da Bíblia com profundidade, Nefilins é uma referência a gigantes. De onde nasceram esses gigantes, senão do relacionamento entre anjos e mulheres? Por isso o texto continua afirmando: naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, os anjos, conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os homens fortes, os valentes, os homens enormes que houve na antiguidade. Palavra de Deus, Gênesis no capítulo 6. Agora, o interessante é que nós às vezes achamos isto um grande absurdo, e muitos teólogos não admitem essa hipótese essa que eu admito porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós não podemos refutar, nós temos que aceitar. E aí você chega às explicações de tantas construções faraônicas do passado que são inexplicáveis pela ciência até os dias de hoje. Porque havia gigantes na terra de 4 metros, 5 metros, 6 metros. E a Bíblia fala isto, mas não é o caso do nosso estudo nesta hora. Porém, eu quero trazer como argumentação para você o que está no livro apócrifo de Enoque. Eu faço menção de quando em quando a vários livros apócrifos, como fiz menção ao livro dos Macabeus em uma de minhas últimas pregações. O livro de Macabeus está na Bíblia católica, na nossa não, porque é considerado apócrifo, não inspirado. O livro de Enoque não está nem na nossa Bíblia, nem na Bíblia católica, mas é um dos livros considerados apócrifos, porém, da mesma época dos livros bíblicos. E na Etiópia, o livro de Enoque é considerado um livro sagrado, como os demais livros da Bíblia. E no livro de Enoque, eu quero ler para você o que está no capítulo 7 deste livro, que reafirma o que eu acabei de ler no livro de Gênesis, capítulo 6. Deixa eu encontrar aqui. Enoque, diz a palavra assim: o texto grego varia consideradamente do etíope para os nossos dias. Mas esse texto é um manuscrito grego que tem veracidade. E ele fala das mulheres que geraram filhos tendo mantido relações com anjos. Por esta razão, os gigantes, chamados nefilins, ou nafilins, trouxeram um tipo de ser humano, e sobreviveram, cresceram em poder de acordo com a sua grandeza, cuja estatura era de 300 cúbitos,
Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então, eles voltaram-se contra os homens, a fim de destruí-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis, peixes, para comer a sua carne, um depois do outro, e muitas vezes bebiam o seu sangue. Eu poderia ler ainda mais sobre esta questão aqui no livro de Enoque, mas o tempo não nos permite. E por que razão eu li esta passagem de um livro apócrifo? Para você entender o que está na Bíblia Sagrada, e eu quero te convidar a abrir também a sua Bíblia em mais 2 textos bíblicos. Esses textos bíblicos, eles estão na carta de Judas. Há uma carta de Judas, e quero que você, se puder, abra lá em Judas. Judas só tem um versículo, que é o versículo 6. Olha o que diz. Judas 6. A palavra do Senhor diz assim, referindo-se a esses anjos caídos, que tiveram relacionamento com mulheres humanas, aos anjos que não guardaram o seu principado, aos anjos que foram criados por Deus como príncipes, mas deixaram a sua própria habitação, Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, Sodoma e Gomorra lá na frente foi destruída. Em Gênesis 6, Deus destruiu essa raça com o dilúvio, por isso veio o dilúvio. Para destruir aquele gigante, destruir todo aquele mal que havia. E depois surge Sodoma e Gomorra com as mesmas práticas. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, o que significa ir após outra carne, meus amados? Mulheres se inflamando com mulheres, homens se inflamando com homens. E a prova disso é que quando os anjos chegaram a Sodoma para salvar a família de Ló, os moradores queriam ter relacionamento sexual com os anjos. Está claro lá em Gênesis 19. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne. Nós sabemos que hoje já existe motel até para relacionamento sexual entre seres humanos e animais. Troca de casais, sexo em grupo, já virou normal. Então nós vivemos num mundo em que o mal se torna cada vez mais avassalador. É que nós crentes, não é? Pela graça de Deus, não temos
vivência no submundo do crime, da promiscuidade. Não temos ideia do que tem acontecido, mas a Bíblia já fala sobre isso. Ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra foi destruído. Então, a Bíblia está dizendo, o fogo eterno que existe no inferno abateu-se sobre aquela cidade. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. E o texto continua, mas não quero prosseguir por causa do nosso tempo, e eu tenho que terminar. E leio por último o texto de Pedro, 1 de Pedro. Se você está me acompanhando, o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da primeira carta, a partir do verso 18, e eu encerro com esse texto, ele diz assim: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos morrer na carne, mas o Espírito continuará vivendo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Segundo os estudiosos desta temática, aqueles anjos caídos que se relacionaram com seres humanos foram mandados para o Tártaro, como diz Judas, se referindo àqueles anjos. E os especialistas afirmam que Jesus, naquele tempo da sua morte e ressurreição, durante aquele período que ele ficou sem se ressuscitar ou ser ressuscitado, ele se manifestou em todos os lugares, inclusive no Tártaro. E eles tiveram a prova, porque os anjos decaídos, os demônios, eles acham que vão liquidar o propósito de Deus. E a presença de Jesus lá era para dizer: vocês acharam que iam vencer, mas vocês estão derrotados, porque todo o poder do mal será derrotado. É isso que o texto está dizendo. O próprio Senhor Jesus, eu volto a ler, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora olha o restante, versículo 20. Os quais, espíritos em prisão, anjos decaídos que foram transformados para a categoria de demônios e que foram presos no Tártaro, no qual Jesus foi e pregou, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, capítulo 6 de Gênesis, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. O que a palavra do Senhor está nos mostrando é que Deus sempre dá oportunidade. Deus decidiu destruir aquela geração com dilúvio, mas mandou Noé e providenciou uma arca para salvar os que acreditassem. No caso de Sodoma e Gomorra, Deus mandou anjos irem à casa de Ló para salvar a sua família, mas nem todos foram salvos porque não creram. Como na família de Noé, do mesmo jeito. Deus vai intervir mais uma vez na história da humanidade, queridos. E Deus está dando oportunidade para as pessoas, dando oportunidade de receber Jesus e se livrarem da perdição eterna. 1 João
Quantos de nós têm sofrido neste mundo, não é verdade? Quantas pessoas em depressão, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas chorando, lamentando suas dores. Deus quer livrar o ser humano de todos esses males. Por isto o remédio se chama Jesus Cristo, o antídoto. Para que você viva eternamente com Deus, porque nós somos seres eternos. E como falei no último domingo, acredito que esta terra será restaurada e que vamos viver eternamente com Deus, não só aqui, porque a Bíblia diz que o que não subiu ao ouvido, os olhos não viram, nem o pensamento percebeu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Deus tem preparado o melhor para nós. Mas para quem não crê em Jesus, para os rebeldes, o que está reservado é perdição eterna. Portanto, se você me ouve, se você me acompanha, não entregou tua vida ainda a Jesus, se você já entregou, você está vacinado. Você está vacinado. Você já tem o passaporte da eternidade com Deus. Não vale a pena você ficar no muro da incerteza, sem crer, sem se entregar, achando que vai acontecer alguma coisa e Deus na última hora vai te livrar. Não, a oportunidade é esta. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, entregue-se a Ele, sirva-o, e Ele vai te garantir a vida eterna, porque Deus não tem prazer que ninguém vá para a perdição eterna. O inferno não foi preparado para o ser humano. A perdição eterna foi preparada para Satanás e para os seus anjos, e como anjos são eternos, o ser humano também é eterno. Por isso Deus quer te livrar, Deus quer te salvar. Abra o teu coração para Ele, mesmo você que é crente, meu amado, e que vive uma vida de indiferença, sem se entregar totalmente a Ele. Faça isto. Confesse Jesus, renda-se a Ele. Ainda que seja necessário você derramar lágrimas aos pés do Senhor, se prostrar, jejuar, suplicar, mas você precisa de Deus. Eu preciso, nós precisamos. Não abra mão desta promessa de vida eterna que Deus tem para você. Porque depois desta vida não haverá mais oportunidade. Quero convidar a todos a se colocarem em pé nesta hora. Nós iniciamos intercedendo pelo nosso país, para que tenhamos um país melhor. Mas a Bíblia diz que há uma outra terra, além desta, que nós vamos viver eternamente. Deus tem preparado para todos nós. Nós, os que nos rendemos a Ele, nós o que o servimos, nós os que atendemos ao chamado de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu tomarei o vosso jugo, eu tomarei as vossas cargas. Fecha os teus olhos onde você está agora. Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Eu não estou perguntando se você é da igreja, se você não é. Eu estou perguntando sobre a tua vida com Deus. Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Não adianta estar na igreja e ao sair da igreja praticar tudo quanto é tipo de erros, pecados que o mundo oferece. É preciso você fazer uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus, verdadeira. Faça como o apóstolo Paulo fez.
Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais, eu quero viver para Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida de todos que nos ouvem nesta hora, em especial, Senhor, daqueles que ainda não se renderam aos pés de Jesus, daqueles que não se entregaram ainda totalmente ao Senhor. Pai, que esta seja uma hora oportuna, que seja um momento de salvação, porque eu creio que pessoas estão se entregando ao Senhor, estão se rendendo aos pés de Jesus. Ó Pai, nós oramos pelas famílias do Teu povo, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo mundo, ó Deus, porque a Tua palavra diz que no mundo jaz o maligno, e Satanás tem trabalhado a mente das pessoas para conduzi-las para a perdição eterna. Por isto, Senhor, que esta palavra possa chegar aos corações de muitas pessoas que ainda não Te conhecem, e que o nosso país se renda aos pés de Jesus Cristo, porque foi para isto que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos, para dar vida e vida eterna. Nós oramos confiados no Teu poder e com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, em o nome de Jesus, amém e amém. Glorifique o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê uma semana de bênção, uma semana de paz. Que Deus vos abençoe. Vamos todos debaixo da bênção do Senhor, louvando o seu nome.